A Bíblia pode ser a palavra de Deus? Isso é uma discussão muito ampla na história do pensamento, na história da filosofia, na teologia. Tem muitas visões, é uma discussão muito profunda. Eu queria mostrar para vocês neste vídeo uma visão de um autor do século XVIII, que é um autor que eu estudei, que eu traduzi, enfim, chamado Thomas Paine. Foi um autor inglês do século XVIII, era um autor de origem protestante, né? Na verdade, ele tem uma família cuja mãe é anglicana e cujo pai é quaker, mas ele acaba se tornando ao longo da sua vida um deísta. Tá? Os deístas eram aqueles que acreditavam em Deus, mas não acreditavam nos padres. Tá? Acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Bíblia, em orações, em nada que é criação humana. Eram aqueles próximos a uma tradição de Spinoza que enxergavam Deus na natureza. Tá? Uma religião natural, uma religião sem igrejas, uma religião sem livros. Essa era a religião de Thomas Paine. E o Thomas Paine, ele achava que ele ia morrer, ele acaba não morrendo naquele momento, mas achando que ele ia ser guilhotinado na Revolução Francesa, o Paine entrega para um amigo um texto chamado The Age of Reason, que pode ser traduzido como a Idade da Razão ou a Era da Razão. No inglês, do original, era para ter duplo sentido, porque era age, no sentido de idade, a idade da razão, quando eu me torno maior no pensamento, mas também no sentido de a Era da Razão, estamos na época da racionalidade que está despontando na aurora. E nesse texto, esse texto tem uma tradução em português de 2022, mas é uma tradução cheia de erros de tradução. Né? Por exemplo, tem um momento lá do texto que o Paine fala monge, e essa edição aí em português traduziu como macaco. Né? Traduziu monk como macaco em vez de monge, enfim. Tem vários erros essa tradução, infelizmente, que foi lançada em 2022, parece que vai ter uma outra, que vai sair em 2023, 2024, espero, sem erros de tradução. Mas, bom, esse texto, que como eu falei para vocês, tem uma edição em português com problemas de tradução, chamado A Era da Razão. Nesse texto, Thomas Paine tenta mostrar argumentos que provem que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Não pode ser a palavra de Deus. Quais são os argumentos? São vários. Eu vou tentar mostrar um que eu acho que é um dos mais consistentes, um dos mais difíceis de rebater para quem acredita na Bíblia. Ele fala assim, a grande motivo, diz o Paine, que explica o porquê de a Bíblia não poder ser a palavra de Deus, é o fato de que a Bíblia é escrita. E as palavras mudam de significado conforme o tempo. Então, como é que eu vou saber se o que eu estou lendo ali tinha o mesmo significado 500, 1000, 2000 anos atrás? Segunda coisa, as palavras têm sentidos múltiplos. Então, mesmo que eu saiba o significado daquelas palavras 2000 anos atrás, ainda assim, pessoas diferentes entendem palavras de maneiras diferentes. Então, como é que eu vou chamar de palavra de Deus um texto que tem múltiplos significados, que mudam conforme o tempo? E mais, ela está escrita em uma determinada língua. Nem todos os povos são capazes de entender aquilo. Nem todos os povos dominam aquela língua. Aí você fala, mas pode traduzir. Mas quando traduz, os significados também mudam. Quer dizer, o ponto do Paine é, o texto escrito ele é muito instável, ele muda de significado. O texto escrito ele é muito instável, ele é sujeito a múltiplas interpretações. E mais, aquele texto pode ser perdido. Pode ser que chegue um louco em algum momento da humanidade e queime todas as Bíblias do mundo. E aí acabou a palavra de Deus, a gente não tem mais acesso? E pior, diz o Paine, tem algo pior. Pode ser que nos últimos milênios alguém tenha adulterado alguma palavra da Bíblia e isso tenha passado. A gente não tem algum copista medieval lá, alterou alguma coisa, até hoje a gente está achando que está lendo a palavra de Deus, mas está lendo uma alteração feita por um copista na Idade Média. Quer dizer, todos esses argumentos têm um ponto central, que é o seguinte, a palavra escrita, ela é relativa, ela é instável, ela é sujeita ao tempo, e a palavra de Deus, ela deve ser absoluta, ela deve ser eterna, ela deve ser imutável. A palavra de Deus não pode estar confinada a um texto escrito num papel humano, porque o texto escrito no papel humano contraria a própria natureza da palavra divina, que deve ser perfeita, imutável e única. E aí o Thomas Paine diz que a palavra de Deus só pode ser a natureza que está diante dos nossos olhos, ofertada a todos, em igualdade, etc, etc, etc. Que a palavra de Deus, diz o Paine, tem que ser democrática, acessível a todas as pessoas, igualmente. E não restrita por grupos e intérpretes e etc, exegetas, né, e coisa e tal. É um argumento bastante interessante. E esse argumento, o texto é de 1794, do século XVIII. Ele teve muita força ali no século XVIII e XIX. Tanto que ele teve várias respostas, né? Teve um bispo chamado Bispo de Watson, que escreve uma apologia da Bíblia. É o bispo de Llandaff, né? O bispo Watson, escreve uma apologia da Bíblia, que é uma resposta
A Era da Razão ou A Idade da Razão, do Thomas Paine. Eu, na minha tese de doutorado, eu investiguei essas respostas, os debates que esse texto gerou, e aqui eu queria apenas apresentar esse texto para vocês e saber, pensar, que vocês digam para mim, o que vocês acham aqui desses argumentos, dessas discussões, e se quiserem saber mais, escreve meu nome aí no Google, Daniel Gomes de Carvalho, Thomas Paine, que vocês encontram os meus textos abordando esse texto do Paine e as respostas que ele engendrou.